E aí, galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar do maior super-herói da ficção. E dessa vez vamos colocar ele para enfrentar uma das equipes mais poderosas dos quadrinhos. Já que, aproveitando o hype do novo filme do Superman, veremos se o Superman seria capaz de vencer os Vingadores. Então já diga aí a sua opinião, se o Superman seria capaz de vencer todos os Vingadores ou se teria algum que poderia pará-lo. Mas antes, é claro, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! E vamos começar a nossa lista com a letal Viúva Negra. Natasha Romanoff é uma espiã russa que, após passar por diversos experimentos e ter partes do seu corpo modificadas, ela se tornou praticamente uma super-humana e uma assassina extremamente letal. Mas mesmo assim, isso não a impediu de se tornar uma super-heroína e fazer até mesmo parte dos poderosos Vingadores. Ela possui um conhecimento marcial e habilidade de luta imensa, podendo lutar com vários soldados, treinados, ninjas e muito mais. Além disso, é claro, ela possui armas, podendo eletrocutar seus inimigos ou até mesmo usar armas de fogo comum. Mas apesar de suas extremas habilidades, sinceramente, Natasha Romanoff não poderia fazer muita coisa aqui nesse combate. Aqui nem preciso explicar que o Superman é obviamente superior em tudo, e nada que a Natasha Romanoff possa fazer seria capaz de causar qualquer dano a ele. Apesar de ela ser poderosa, ela está no nível ali de humanos treinados de quadrinhos, ou seja, ela pode quebrar uma parede e desviar de tiros. Mas isso seria completamente insignificante se comparado ao Superman. E mesmo que ela pudesse afetar ele de alguma forma, ele poderia voar em alta velocidade e acabar com ela antes que ela sequer percebesse o que aconteceu, ou atacar a longa distância. Então a Viúva Negra facilmente cairia frente ao Homem de Aço. E agora vamos falar sobre o Arqueiro dos Vingadores, o Gavião Arqueiro. Clint Barton nasceu em um circo, onde lá ele aprendeu a usar o seu arco e flecha. Após isso, inicialmente ele era um criminoso, mas ao ver o Homem de Ferro, ele se inspirou e assim decidiu se tornar um super-herói, virando o Gavião Arqueiro e posteriormente se juntando aos Vingadores. Ele possui habilidades físicas bastante poderosas. No quesito físico, ele deve ser comparado à própria Viúva Negra. Mas é claro que ele não é limitado a apenas isso, pois a sua arma mais poderosa são suas flechas. Uma flecha por si só já é muito forte, mas é claro que ele possui flechas modificadas, possuindo flechas elétricas, explosivas e aquele padrão de sempre semelhante ao Arqueiro Verde. Mas um feito interessante que podemos citar dele é que com uma flecha de gelo ele já foi capaz até mesmo de congelar um Thor de outro universo. É claro que não sabemos o nível daquele Thor e se ele é comparável minimamente ao Thor padrão, mas ainda assim, o fato de por si só já ser um Thor demonstra que esse feito é bem interessante. Porém, mesmo assim, frente ao Superman, ele não poderia fazer nada. Novamente, se o Superman quisesse, ele poderia voar em alta velocidade até o Gavião Arqueiro, sem que ele pudesse reagir, ou mesmo que o Gavião Arqueiro ficasse a longa distância atirando e o Superman não se aproximasse, ele poderia destruir as flechas com a visão de calor ou com o super sopro antes que ela se aproximasse. Então mesmo com a sua poderosa flecha de gelo que talvez pudesse congelar o Superman, não teria como ela o atingir, pois se o Superman não quisesse ser atingido, isso seria praticamente impossível. Então o Superman facilmente lidaria com ele sem muitos esforços. E claro, ele não poderia ficar de fora. O maior símbolo da América, Capitão América. Steve Rogers era um garoto comum, mas após fazer parte de um experimento militar para se tornar um super soldado, ele retornou como um novo homem, aquele que representaria a força da América, o Capitão América. Porém, ele foi congelado e ficou 70 anos nesse estado. Mas após ser descoberto, ele retornou para proteger e cumprir a sua missão, se tornando um dos Vingadores e salvando o mundo ao lado de seus aliados. O Capitão América ele é bastante poderoso, o seu nível de força
já é mais elevado do que os anteriores. Por possuir o soro do super soldado, ele se compara a personagens como Luke Cage, Homem-Aranha e Wolverine, esses mesmos que podem aguentar golpes capazes de destruir cidades inteiras. E o próprio Capitão América já tem uma citação dita pelo Homem-Aranha que o soco dele é comparado a uma bomba atômica. Além disso, a maior arma e maior escudo do Capitão América é, claro, o seu escudo feito de adamantio. Esse escudo pode parar até mesmo golpes de seres a lá nível pesos pesados. Então aqui as coisas já começaram a ficar interessantes. Apesar do Capitão América ser incapaz de fazer qualquer coisa fisicamente contra o Superman, ele sinceramente poderia parar alguns golpes do Superman com o seu escudo. O Superman conseguiria quebrar ele? Talvez. Se o Superman fosse com tudo, eu acredito que sim, ele teria força o suficiente para quebrar o escudo do Capitão América. Mas se ele não desse tudo de si nisso, o Capitão América poderia sim bloquear os golpes dele. E além de em um momento de sorte ele poder cortar o Superman com o escudo, ele também pode armazenar toda aquela energia cinética e devolver contra o Homem de Aço. Mas a verdade é que a luta não chegaria a esse ponto, já que se o Superman voasse em alta velocidade para as costas do Capitão América, ele não teria tempo de reação para se proteger, e assim o Superman facilmente acabaria com ele. Ou o Superman também poderia atacar de cima, com a visão de calor em alta velocidade, sem que o Capitão América pudesse também fazer qualquer coisa, derrotando o super soldado. E claro que vamos falar do gênio milionário da Marvel, o Homem de Ferro. Tony Stark era um playboy. O mesmo possuía uma empresa onde ele fabricava armas e distribuía-as vendendo e exportando para todo o mundo. Mas após ser capturado e perceber que as próprias armas dele estavam mais prejudicando o mundo do que causando algum efeito positivo, ele criou uma armadura utilizando a sua inteligência e fazendo algo muito além de qualquer outra coisa que ele já tenha criado. Então, após criar essa armadura, ele se tornou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é extremamente poderoso. Sua armadura é capaz de aguentar golpes muito fortes, que podem destruir facilmente grandes partes do planeta Terra. Além disso, ela não serve só para defesa. É claro, o Homem de Ferro pode utilizar ela para lançar rajadas de energia extremamente poderosas. E é claro, com a sua tecnologia extremamente avançada, ele pode hackear qualquer coisa. Mas provavelmente o maior feito da armadura do Homem de Ferro é em uma luta contra o Magneto, onde o Magneto, para conseguir causar dano nele, ele precisou puxar a força magnética de planetas e estrelas, demonstrando assim o quão absurdo é o nível dessa armadura. Aqui a luta ficaria bastante interessante. Se o Homem de Ferro fosse com tudo inicialmente, ele poderia até que assustar o Superman, mas é claro que também não significaria muita coisa ao decorrer da batalha. O Superman dia a dia lida com seres muito mais poderosos do que isso. Tentar hackear o Superman também não serviria de muito. O Superman não possui nenhuma fonte tecnológica que seja essencial para o seu poder. Então aqui novamente, se o Superman parasse de brincar, com poucos golpes ou com um único golpe, ele facilmente derrubaria o Homem de Ferro. É claro que o que estou considerando aqui são as armaduras base. Armaduras poderosas como a God Killer ou outras desse nível talvez pudessem até vencer o Superman, isso aí já é discutível. Mas com as suas armaduras base, o Homem de Ferro não poderia fazer nada neste combate. E agora vamos falar da super heroína que poderia derrotar até mesmo Thanos. Será mesmo? Então vamos ver se ela seria capaz de derrotar o Superman. Carol Danvers era uma garota comum, mas após entrar em contato com o Capitão Marvel, ela ganhou os poderes dele, se tornando assim futuramente a Capitã Marvel, uma super-heroína extremamente poderosa, capaz de absorver e redirecionar rajadas de energia. Capitã Marvel, ela é muito forte. Ela possui atributos físicos super-humanos, consegue até mesmo lutar contra alguns pesos pesados, como Thor, Hulk, e já conseguiu até mesmo enfrentar em algumas batalhas o próprio Thanos. Mas a sua habilidade mais notável é a sua manipulação e absorção de energia. Sua energia está até mesmo acima dos seus atributos físicos, e caso ela fique sem, ela pode absorver energia de coisas ao seu redor, e até mesmo em casos extremos ela pode absorver a energia das próprias estrelas. E claro, caso ela consiga absorver uma grande quantidade de energia, ela possui uma transformação, o seu modo binário, onde ela se torna uma fonte super carregada. E todos os seus atributos energéticos e físicos são elevados a outro patamar. Então aqui, contra o Superman, sabe o que a Capitã Marvel seria capaz de fazer? Absolutamente nada. A diferença de atributos é muito grande. Vocês podem pensar, mas ela não consegue lutar contra os pesos pesados da Marvel? E consegue até mesmo derrotar o próprio
Thanos? E não, a verdade é que todos os pesos pesados que ela luta é de forma casual. E numa batalha séria, ela sinceramente não duraria muito tempo. Agora, contra o Thanos, sinceramente isso é bem questionável. E levando em consideração que ela não possui nenhum feito prático e nenhum feito de escala que a coloque no mesmo nível do Thanos, não faz sentido ela ser capaz de derrotá-lo. Claro, a Capitã Marvel não é fraca. Ela provavelmente teria poder para pulverizar sistemas solares ou até uma galáxia inteira se ela quisesse. Mas isso para o Superman não é muita coisa. Talvez contra um Superman casual ela até poderia dar um combate interessante, e se ela ficasse absorvendo a visão de calor ou as estrelas, caso a luta fosse para o espaço, no seu modo binário ela daria um certo trabalhinho. Mas sinceramente, se o Superman quisesse acabar com essa luta rapidamente, ele conseguiria. Então a Capitã Marvel, apesar de forte, também não poderia fazer nada contra o Escoteiro Azul. E por último, vamos falar da Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff é filha do Magneto e irmã de Pietro Maximoff, o Mercúrio. Ela nasceu com um poder imensurável e ela é capaz de manipular o poder do caos, mas ela é instável. E com isso, ela é um grande problema, podendo se tornar o maior aliado dos heróis ou o maior inimigo. A Feiticeira Escarlate não possui grandes atributos físicos. Realmente, todo o seu nível está focado em seu poder destrutivo e em sua magia do caos. Com ela pode fazer coisas básicas, como criar escudos, lançar rajadas de energia, manipular a matéria e por aí vai. Mas quando ela realmente se solta, ela é capaz de manipular a realidade em escala multiversal. Mas não só a realidade, ela tem o controle do caos, podendo manipular a probabilidade, distorcer o espaço e por aí vai. Apenas com uma palavra, ela foi capaz de acabar com praticamente todos os mutantes e mudar o mundo inteiro. Então aqui o nível já subiu bastante e a Feiticeira Escarlate realmente é insana de poderosa. Mas ela também não poderia fazer muita coisa contra o Superman. A verdade é que apesar de poderosa, a Feiticeira Escarlate é muito superestimada. Sim, ela tem um poder bem alto de manipular a realidade e tudo mais, mas sinceramente não é nada que o Superman não tenha lidado antes. Seres como o Anti-Monitor, Darkseid e até mesmo o Apocalipse estão em níveis muito acima dela, e o Superman enfrenta eles e bate de frente, em alguns momentos até os superando. Claro que o Superman ficasse vacilando, ele poderia se dar bem mal. A capacidade dela de mudar a realidade faria com que ela transformasse o Superman em uma laranja, e assim não poderia fazer muita coisa. Mas se ele quisesse, ele rapidamente acabaria com essa luta. O Superman, se soltando a 100%, possui uma velocidade além do próprio espaço-tempo, então sinceramente ele acabaria com ela antes que a luta sequer começasse, já que a resistência da Feiticeira Escarlate não é nada muito significante, caso ela não crie algum escudo de energia ou algo do tipo. Então essa batalha seria perigosa, mas nada que não seja impossível de ser vencido. Então aqui, apesar dele enfrentar a Bruxa do Caos, um ser no nível de possivelmente até uma entidade, o maior herói da Terra ainda continuaria sendo vitorioso. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E é claro, como no vídeo do Goku vs Liga da Justiça, eu deixei os mais poderosos para uma parte 2. Então já digam aí, se vocês até aqui concordam que o Superman venceria esses membros dos Vingadores, ou se vocês acham que nesse vídeo já tem algum que derrotaria o Superman. E claro, no próximo vídeo digam aí quem vocês acham que serão os próximos membros, e se algum dos próximos derrotaria o Superman, ou se vocês acham que ele vai realmente passar o carro por cima de todo mundo. Então digam tudo aí nos comentários que eu lerei. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aí aos 500 ou até mesmo aos 1000 inscritos antes do final do ano. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai aí na descrição e me adicione lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!